Andressa, tá gravando, agora é com vocês. Tá bem. Então, boa tarde a todos, colegas. Eu, em nome dos demais integrantes do grupo, a Lilian, o Fernando, o Igor, o Kelvin, o João, vamos dar início, então, à nossa apresentação do trabalho. Em conjunto com o professor, convidamos, então, a ADEMAL, Agência de Desenvolvimento Médio do Alto Uruguai, uma agência criada em 2013 com o objetivo de contribuir para a promoção e desenvolvimento da região, uma agência que também tem já grandes parcerias com o AFM de Frederico Westphalen, e hoje tenho certeza que damos mais um passo para a continuação de toda essa parceria que é tão importante para nós, alunos, para o nosso crescimento profissional e pessoal também. De antemão, quero já agradecer ao Eliseu e também o Marco pela disponibilidade de estarem nessa tarde de hoje aqui com nós. Tenho certeza que será uma tarde de muito proveito para todos. Caso vocês tenham algum questionamento, os demais colegas, então, podem ir comentando para nós conseguirmos fazer um bate-papo bem legal com essa troca de experiência. Então, acho que o Eliseu e o Marco vão se apresentar novamente, mas então passo a palavra a vocês, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitarem nosso convite. Bom, bueno, vamos lá, né? Primeiro, dizer do prazer de estar aqui com o professor Pan, agradecer as suas palavras aí, Andressa, e ao grupo que está organizando e articulando. Aí já muito foi dito, então só vou referendar. Eu ocupo o papel de diretor executivo, né? Então, comando e sou responsável pela parte operacional da agência de desenvolvimento. Acima de nós existe um conselho, o qual o professor Pano ainda faz parte, a eleição deve ser julho e agosto, vai depender da pandemia. Então, em nome da nossa presidenta, a professora Cláudia, que é a professora da UERGS, que é a presidente do conselho, o vice-presidente, que é representado pela cadeira da Emater, era o Mário, agora está o Luciano, em função das trocas que são normais nas instituições, o professor Pano, nosso secretário, e o cooperativista, presidente da Copraf, o Zonta, que é o nosso tesoureiro. Depois existem 6 primeiros vice-presidentes, mais o conselho fiscal, e ainda 5 conselheiros consultivos, do qual nós temos a honra de ter no conselho consultivo também o professor da UFSM, o professor Arlindo Prestes de Lima, e falando em UFSM, nós temos um dos diretores do conselho, que é na parte de tecnologia e inovação, que é o professor Joel da Silva. E eu, então, sou Eliseu Liberalesso, sou graduado em administração de empresa e tenho pós-graduação em gestão empresarial e meia viagem com o marketing. A vida não deixou terminar, mas acho que terminamos daí pelo empirismo, né, professor Pano? Vai lá, Garcia. Boa tarde, pessoal. Desculpa um pouco, eu estou com a voz meio prejudicada hoje, mas vamos tentar aí passar um pouco do trabalho da gente. Meu nome é Marco Garcia, né? Eu sou, como o Pano falou, primeiramente eu sou compadre dele, né? Depois eu sou formado em administração, né? Depois é especialidade, né? Sou especialista em desenvolvimento rural e agricultura familiar e sou assessor executivo da ADEMAL, e a gente tem tocado alguns projetos dentro da agência, e sempre sob a supervisão do Eliseu e do conselho diretor da entidade. E se vocês querem que a gente já entre direto em algum assunto, Fernando, como é que... Isso, Marco, de repente, assim, como eu combinei com o pessoal do grupo, né, eles me pediram, o que nós vamos abordar? Eu falei, não, deixa que depois, lá no meio, a gente vai conversando, como a Andressa falou, um bate-papo bem informal. Interessante seria, o que eu tenho trabalhado com eles? A importância das agências de desenvolvimento.
né, do papel que as agências desenvolvem. Por exemplo, semana passada nós estávamos trabalhando a questão das agroindústrias, de abertura de agroindústria, e falamos um pouquinho da equivalência lá, enfim, para vender fora do município. Inclusive a Claudiana, eu vi que ela está presente, e aí era uma dúvida que a gente tinha. Bom, o que é uma agência de desenvolvimento? Quem é que... ela disse, para a prefeitura é caro fazer o processo, tá, mas com parcerias, de repente, se consegue manter. E quem são esses parceiros? Um desses parceiros é a agência de desenvolvimento, né? De repente, se vocês falarem um pouco dela, da história, do porquê que surgiu, de como surgiu, qual é a abrangência dela, né? Por exemplo, a Claudiane é de Silveira Martins, lá perto de Santa Maria. Creio que a Ademal não chegue até lá, mas daqui a pouco vocês têm conhecimento de agências parecidas que prestam o mesmo, ou situações semelhantes, ou até daqui a pouco a possibilidade de a Ademal chegar até lá, enfim, como é que é? O que é a agência, qual é a abrangência dela, como é que ela desenvolve as parcerias, enfim, um olhar mais panorâmico disso, para que a gente possa entender, e a maioria aqui nunca tinha ouvido falar na Ademal, né, porque são de fora, são de longe, não são de Frederico. Tem a de Frederico, já ouviu falar, mas a grande maioria não é daqui. Então, uma abrangência maior, geral, né, do que é a agência e do que ela desenvolve e aonde que ela atende, né? É interessante. Eu vou passar a bola para ti, Eliseu, aí. Então, vamos por partes, que nem diria o Jack, lá do Serial Killer, né? Eu acho que o professor Fernando, ele já deu uma introdução. Vou tentar fazer uma breve contextualização para não ficar um monólogo, e depois o Marco Garcia, ele vai mais na parte prática do que é a nossa incursão junto às entidades que são parceiras associadas. Então, primeiro, assim, tentar transformar aquilo que a gente usa muito aqui quando se faz coisas juntos, em determinar que uma entidade é parceira da outra, né? Então, em termos de agência, nós não qualificamos em parceria, em sim entidades associadas. Por quê? Porque a Ademal, ela só existe porque essas entidades existem, são o corpo social dela, e a partir dela é que pela ação das bases de serviço ou das ferramentas da Ademal, a gente faz incursões operacionais e executivas, ou de forma coordenada, e a Ademal, como guarda-chuva, ela realiza ações com as entidades. E eu vou usar o exemplo aqui, claro, da UFSM. Um plano de ADSA, que é mesmo que ele é acadêmico, em Caiçara e em Palmitinho, articulação da agência em todo esse processo, execução pela qualificação de recursos humanos e profissionais da UFSM, continua depois na articulação da Ademal com o município, com as entidades que estão lá presentes, sindicato, STR. A outra, da TI, que foi a construção da plataforma Alimento de Origem. Nós não fizemos uma parceria, né? Nós fizemos uma cooperação com toda a governança, que é os demais associados que levantaram esta demanda, e a UFSM levantou a mão, diz, nos interessa, temos condições e temos estrutura, né? Então, já para ir criando esse caldo de quando a gente diz a Ademal, não se refere a olhar o Eliseu ou os profissionais que trabalham lá, e sim uma entidade que é uma entidade da UFSM também. Ela não, ela é sozinha, e como as associações, as ONGs, a Assembleia é soberana em toda, ali tem um voto e uma indicação que a Ademal sempre colocará, que a UFSM sempre indicará para as posições e diretrizes futuras. Mas então vamos começar lá, né? A Agência de Desenvolvimento foi uma instituição criada para mobilizar e articular os atores e recursos visando implementar projetos e ação em benefício do desenvolvimento sustentável, econômico e social, primeiramente no território do Médio Alto Uruguai. O pessoal já deve ter essa nomenclatura aí, professor, dos COREDs, né?
Em segundo passo, em função da política dos APLs, ela se tornou área, o CORED Rio da Várzea, daí passamos a atuar em 42 municípios, então juntando os 2 COREDs, mas sempre lembrando que lá no seu estatuto consta que ela pode promover, cooperar ou estar em parceria em todo o território nacional, onde tiver a problemática ou a atuação que diz respeito ao nosso ramo de atividade, né? Então, nós estamos aqui situados em Frederico Westphalen como sede física, mas com atuação nos 42 municípios. Esse propósito, ele consta lá no nosso Estatuto Social, que é a nossa referência básica, e daí, aos acadêmicos, o pessoal que tem mais interesse, a gente procura deixar todo esse conteúdo, todos os assuntos, registrado lá na página ademal.org.br, nossos cases, nossos casos, nosso estatuto, nosso conselho, nossa visão, nossa missão. E a razão de a gente ter nascido e criado foi para ser a entidade gestora do APL. O que é um APL? Um arranjo produtivo local. Então, todo aquele conjunto que a gente chamou de entidades associadas da ADEMAL produziu um levantamento, um diagnóstico e elencou a agricultura familiar desta região e também da região do Rio da Várzea como o principal vetor econômico e que nós deveríamos cuidá-lo e fazer interferência para que a gente pudesse agregar valor. Então, a nossa articulação trabalhou em construir uma governança que é o conjunto das associações representativas dos agricultores, das empresas públicas e privadas, das universidades e das pessoas físicas que têm interesse em contribuir com a agregação de valor e a produção familiar neste nosso território. Então, o que a gente busca como efeito? Uma geração de valor e renda e de inclusão social dos segmentos vulneráveis da nossa população local. Essas necessidades são bastante marcantes aqui no Médio Alto Uruguai, também no Rio da Várzea, e se a gente alargar aqui um pouco no Noroeste Colonial, e por isso dessa constituição desse APL, justamente por esta compreensão da necessidade de um desenvolvimento sustentável do território que passa pelo fortalecimento da agricultura familiar e de toda a sua diversidade. Esses objetivos, nesses 7 primeiros anos de existência, se tornou uma agência que reúne, mobiliza, articula as organizações da sociedade civil ligada a esta problemática para fomentar, elaborar e implementar projetos com vistas ao desenvolvimento territorial sustentável. Isso ocorre por meio, então, daquilo que eu falei, de uma estrutura executiva, que pela hierarquia, eu e o Garcia e o Jamir e o Leonir, e depois um grupo de base de serviço, e nós formamos, então, com esse pessoal, uma base de serviço operacional de 14 pessoas. Uma governança que ela é mais ou menos hoje de 28 a 36 entidades que participam deste debate, até vou citar um que está quente e acalorado agora, que nós estamos construindo um curso para entender a China. Vamos fazer um seminário agora, dia 18, para definir os potenciais, uma fofa, para a gente entender o que tem, o que a gente é fraco, o que a gente é forte, o que a gente precisa e que oportunidade a gente vai fazer disso, e depois um plano estratégico para, nesses próximos 5 anos, a gente ter mais uma possibilidade mercadológica de captar recurso, trazer inovação tecnológica e, principalmente, exportar o que a gente puder exportar aqui da região do Médio Alto Uruguai.
Então, a área de atuação eu já falei, e então nós, como estamos longe dos grandes centros de comercialização, então nós temos características, aí os agrônomos vão entender a palavras edáficas, né, que é a questão dos nossos relevos, e também são bastante desfavoráveis. E a presença de muitos minifúndios, que ele pode ser potencial, como pode ser desfavorável. Se tu trabalhar a questão da escala de forma articulada em associações, cooperativa, ele é um ponto forte. Se você trabalhar monocultura, ele é um ponto fraco, né? Então, por ser uma região heterogênea, que concentra boa parte da pobreza do estado do Rio Grande do Sul, nós apresentamos esta vulnerabilidade. E este conjunto de ações, então, pelo CNPJ da ADEMAL, que a representa apenas uma entidade de personalidade jurídica, e sim da agregação de todas as entidades associadas, nós estamos procurando aqui no território trabalhar com as comunidades indígenas, de mulheres, comunidades que vivem da pesca, e outros ribeirinhos, agricultura familiar de origem europeia, todas essas com grandes dificuldades de acesso a políticas públicas e também por falta de assistências ofertadas aos municípios pelo custo que isso gera. Então, nós tentamos interferir com o pouco que a gente consegue com convênios entidades públicas, já foi melhor até o ano de 2015, e ultimamente a gente trabalha numa lógica de convênio com poucas entidades privadas, também são de pequenas, mas que colocam alguns valores para que a gente consiga inserir muito capital intelectual e de conhecimento e humano, que as 4 universidades nos colocam à disposição para a gente fazer desse conhecimento chegar numa ação de ponta, e a nossa base de serviço com as interferências, então, nessa questão da inspeção e do incremento à criação de situações de valor agregado, principalmente as de agroindústria. E construímos e colocamos à disposição, principalmente da região do Médio Alto Uruguai, através da plataforma Alimento de Origem, que é a vitrine, que é o grande shopping center da agricultura familiar aqui do Médio Alto Uruguai. A gente quer expandir para as regiões que têm possibilidade, para dizer do nosso potencial que nós existimos. Então, nosso grande folder eletrônico de prospecção. Temos outros 2 módulos, que é o Sim Digital, que depois o Marco Garcia fala, quando ele falar da questão da nossa interferência na questão sanitária e fiscal nos municípios, e o da rastreabilidade, que é uma exigência, mas também que certifica o nosso próprio nome, alimento de origem. Como a gente quer dar destaque à origem e à identidade geográfica da região do Médio Alto Uruguai, a rastreabilidade é de suma importância. Primeiro, para garantir a saúde pública. Segundo, para garantir a manutenção desses produtores de hortifruti granjeira, principalmente os produtos in naturas, para que a legislação permita que eles vendam na feira e nos supermercados. Então, professor Pano e acadêmicos, de forma geral, né, é assim que nós nascemos, é assim que nós estamos estruturados, e depois, de acordo com as perguntas, a gente pode tirar um pouco mais das dúvidas. Eliseu, deixa só para muito bem explicado o que você nos trouxe aqui sobre a ADEMAL, o que eu compreendo, eu olhando de fora, né, depois vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Ela surgiu de uma demanda governamental, lá no 12 e 13, quando o governo estava tentando inserir nas regiões instituições que pudessem fomentar as suas potencialidades, né? Então, a ADEMAL surgiu aqui no Médio Alto Uruguai com a intenção de potencializar o rural familiar, né, que é visto como a potencialidade, como o Eliseu já falou. E existem outras agências no estado, parecidas com essa, que vislumbram outras potencialidades, vamos supor lá, região metal-mecânica, região litorânea no turismo, enfim. Existem outras agências que vocês conheçam no estado que
que praticam outros tipos que focam outros APLs, digamos assim? Ou a Ademal é a única? Como é que está essa situação? Que eu também, uma curiosidade minha. Tá, vamos voltar lá então para o ano de 11, no advento da criação da política pública de Estado do Rio Grande do Sul, que são os APLs. Então, minimamente, quem quiser procurar um pouco da teoria, né? Então, os exemplos que o Estado do Rio Grande do Sul trouxe para implantar essa teoria de potencializar cadeias, vem do Vale do Silício, tecnologia, Estados Unidos, do norte da Espanha, La Coruña, que são territórios de rural parecidos com o nosso, com o norte do Rio Grande do Sul, e alguns embriões que já tinham um pouco dessa caminhada por conta da própria organização territorial, que é no caso do Vale do Calçado, né, ali da região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, a Metal Mecânica e a de Modas, que é da região da Serra, que já tinham essa característica, depois se incorporaram ao poder, e fora do estado é a questão lá de Pernambuco, que é a questão de TI, que também tem a influência da Universidade Federal lá de Pernambuco. Primeiro, para existir uma correlação entre o APL e a política e poder celebrar convênios, existe uma necessidade de ter uma personalidade jurídica, uma associação que seja do APL. No nosso caso foi essa da agricultura familiar e a diversidade. No caso de Panambi tem ali uma associação metal mecânica pós-colheita que se relaciona com o rural, e de todas as outras que eu citei. O estado do Rio Grande do Sul ele tem 31 APLs reconhecidos, o que responde à tua pergunta. A partir do estado deixou de ser mobilizador e articulador em 2015, só restam 2 bravemente guerreiros que continuam, né? Que é essa questão que a região comprou, que é a questão da Ademal, que ela nasce em função de ser a gestora do APL, e ela se alarga para trabalhar com todos por essa questão maior do desenvolvimento, e que é a Metal Mecânica de Caxias, com outra estrutura, tem relação com a Fierg, Fiesp, enfim, essas outras oportunidades. Quem tentou criar uma agência similar à nossa, quer dizer, não é que tentou, criaram antes, que foi a agência de Erechim. Inclusive, nós tivemos grupos de estudos que foram lá antes de criar a nossa para entender. Só que lá eles criaram a agência não por, digamos assim, por uma visão futura, que pudessem vir convênios, políticas para a agência coordenar. A nossa, ela foi criada em função de uma necessidade. Nós tínhamos uma necessidade de resolver um problema e por isso que criou a agência. A dele sucumbiu, fechou. E a nossa tende a dar alguns outros passos, e a nossa é similar ao que a gente copiou, ou do exemplo maior, que é muito parecido, que é de uma agência do sudoeste do Paraná. Eles têm várias ramificações, eles trabalham na questão com saúde, na questão de infraestrutura e asfalto, organizando projetos e consórcios, e uma organização também dessa rural. Inclusive eles têm um convênio com o Vêneto, na Itália, questão de laboratório, e eles conseguiram, através desses projetos, criar o queijo do sudoeste do Paraná, com as características que o pessoal vai saber, da nutrição, do solo, do capim, do que a vaca come e não sei o que vai ser uma característica única, que é algo que nós queremos aqui com os nossos laboratórios da URI e dos outros, também sequencial fazer. Só que como nós estamos ainda muito atrasados na questão estrutural de campo, nós precisamos avançar em organização e articulação para depois elevar os nossos produtos, agregar valor, ter produtos prêmios, enfim, nessa situação. Não sei se contemplei com essa resposta, professor. Perfeito, Eliseu. Era essa a ideia que eu queria ter. Como é que está a situação das agências hoje em termos estaduais e nacionais, enfim, internacionais, como você trouxe. E só para complementar, antes de vocês continuar, para entender a estrutura, né? Você falou da estrutura.
Bem, essas instituições que você fala, que fazem parte da ADEMAL, consultiva, no caso, tem a URI, que hoje é o professor Gelson, né, e o Luiz Pedro, o IFE, que não sei se ainda é o Gubert eu sei que participou muito da ADEMAL, não sei se ele ainda está, a UFSM, comigo, com o Joel, com o Arlindo, a UERGS, aí nós temos, aí você fala que a ADEMAL está resistindo bravamente, com as parcerias com as prefeituras, muito forte, as parcerias com as prefeituras, e com as instituições menores, a Copraf, que você já citou, a cooperativa lá de Ametista, que vocês trabalharam muito com eles, aí entra Creluz, Sicredi, Cotrifred, né, essas, para os alunos também entender a dimensão da ADEMAL, porque é isso que muitas vezes, é o que eu comentei com eles, o município de Frederico demorou muito para entender a proposta da ADEMAL, enfim, não sei se entendeu ainda, mas a ADEMAL ela é ampla, tem uma série de instituições por trás que fazem ela acontecer, né? As instituições acadêmicas, URI, o UERGS, o IFE, a UFSM, enfim, as cooperativas, Cressol, aliás, Cotrifred, a Creluz, a Sicredi, enfim, uma série de instituições que contemplam. São essas instituições hoje, junto com as parcerias, que fazem a ADEMAL na ativa, né, Eliseu? Isso que você está querendo dizer. Quer dizer, vocês são aí um corpo técnico grande, vocês têm agrônomo, depois vocês vão falar mais sobre isso, enfim, mas são 14 profissionais que também que desenvolvem um trabalho e fazem disso a sua profissão, né? São essas parcerias que fazem a ADEMAL resistir bravamente, que é o que você fala, né? Então é importante frisar bem isso, fazer essa compreensão. Existe uma série de instituições por trás que fazem com que essa bravura de vocês se concretize, né? Que vocês consigam se manter agindo e atuando e buscando as políticas e buscando os recursos e buscando a consolidação das vitrines desse mercado, da equivalência, que é aquilo que eu falo para os alunos sempre, é fundamental. Sem isso, sem essa participação da ADEMAL, o nosso rural familiar aqui estaria muito complicado, especialmente falando das agroindústrias, né? Eu falo da região, não da Frederico, falo da região toda. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? São essas instituições que acabam, no caso das universidades, mais a questão de conhecimento mesmo, de suporte, né? Mas outras instituições que ajudam também e que têm interesse de que a ADEMAL aconteça, né? Tem essa visão, essa política, né? Senão ela fecharia, como fecharam as outras. Perfeito. Não, só para ir neste rumo de prosa que você abriu, e até entrou o Frederico, então tem uma condição assim, o Pano, que eu acho que nós estamos conseguindo vencer. Como a política dos APLs, ela surgiu em 2011, e estava um governo, e ela foi criada não política de governo, e sim como política de Estado. O que a região ainda, e isso é normal em regiões menores, e que ainda não coloca o desenvolvimento como consenso, que as diferenças têm que aparecer, mas tem que formar os consensos e levar um pouco isso na política ideológica. E Frederico demorou para compreender isso, para entender que a ADEMAL, existem 14 profissionais, existem, acho que se somar 20 conselheiros, e se tu for lá fazer uma pesquisa, tem pessoas partidárias de todas as naipas, e que a gente não impede, para a questão democrática, é assim que elas têm que ser. Mas na questão de execução, de ter planejamento estratégico, de ter diretrizes e de respeitar a definição da maioria ou de formar consenso com as entidades, é isso que a gente faz. E essa base de serviço que a gente formou foi justamente para baratear os custos dos municípios e impactar em desenvolvimento. Então, por isso que 90% das entidades da região comprou essa ideia, porque além da ação que é própria dela, no caso da UFSM, ensinar e formar aluno e não sei o quê, mas ela tem um papel e um legado de extensão, e com o braço da ADEMAL, com esse pool de entidades associadas, ela vai muito mais além
do que ela sozinha fosse fazer interferência. E assim cabe o exemplo para qualquer uma das outras, né? Então, quando a gente decidiu, ela foi gestada o primeiro ano na URI, porque nós não tínhamos um CNPJ, e habilmente se debateu na região se ela deveria ficar sediada dentro da URI ou não. E a região utilizou o exemplo do CODEMAL, que ela deveria, mesmo que com ônus que a gente construiu com a CI de Frederico, o seu Bertani, por essa condição intermediou, e nos deu a condição de passarmos 6 ou 8 meses sem aluguel, justamente porque a gente não tinha convênio nem recurso, para que a gente criasse uma independência e que a ADEMAL seja dito por todas as entidades. A ADEMAL faz parte da associação e da estratégia da minha entidade e da minha empresa, e que a gente conseguisse resolver aquele problema da fotografia, né? Quando sai uma ação, uma entidade puxa, e daí a minha fotografia tinha que ser maior, sair no jornal. O que a gente busca enquanto fotografia da ADEMAL? Está lá o logotipo, aparece a ADEMAL, e concomitantemente aparecem todas essas entidades que citou e outras ainda que fazem parte, que a gente pode ir citando depois, de acordo com essa conversa. Para dizer que, como essa equipe, junto com as universidades, professor, nós fizemos um projeto que agora estou colocando na questão das agências. Na Europa, as agências de fomento, só que elas são mais públicas, né? São estratégias de governo lá. Eles criam fundos para fomentar. Estão abertos aí, a partir de quando começou a pandemia, vários projetos de fundo. Nós postamos um projeto articulado com toda a região, que era de 500 mil euros, né? Hoje seriam em torno de 500 mil. Passamos em todas as fases, só que cometemos uma gafe na hora de interpretar, até porque era apertado o prazo. Nós tínhamos que ter colocado junto um correquerente da ADEMAL, porque a agência lá não entendeu que todas as associadas seriam correquerentes, estariam executando junto. Eles queriam que tivesse a ADEMAL e correquerente, o FSM, o URI, o Sicredi, o Cotrifred. Então, batemos na trave, mas está pronto para a gente postar. Estamos findando um projeto agora com o fundo canadense, para também fazer um projeto de melhoria na construção da inclusão do artesanato indígena, do turismo e uma melhoria da plataforma do alimento de origem com o módulo artesanato e turismo. Vamos ver, né? Então, a equipe, além da execução do dia a dia das necessidades que nós temos aqui, ela trabalha buscando, captando recursos. 15 dias atrás, uma empresa que é pelo Ministério da Economia nos contatou. Ela disse que lá em Brasília consta o nosso APL e a ADEMAL como um APL ativo, recadastraram, porque eles acreditam que é nessas entidades aí pós-pandemia que é onde vai se impulsionar para a gente voltar ao nosso crescimento. Então, desse formato e é desse tamanho que a agência vai fazer. Se não tivesse agência, a gente já teve essa experiência, nós não teríamos uma outra entidade, porque não está no DNA e o que elas fazem é outra coisa, para ficar de olho e buscar e puxar essas coisas também. Mas vamos deixar o Garcia prosear um pouco como é que é da ADEMAL, né? Antes do Garcia começar a prosear, porque eu sei que ele fala bastante e ele está aparecendo bastante aí nas mídias, nos municípios. Eu vejo foto dele, Eliseu, por tudo aí nas prefeituras. Né? Eu acho que tem candidatura nova aí no pleito 22, né? Tô achando. Eu só quero ver com os alunos, com o pessoal que está assistindo, se vocês têm alguma dúvida com relação a essa primeira parte, digamos assim, da fala do pessoal, né? Fala do Eliseu, com relação à base da ADEMAL. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre essa construção da ADEMAL, o que ela desenvolve, enfim, como é que ela surgiu? Aproveitem agora, façam as suas perguntas ou comentem, enfim, depois a gente passa para o Garcia falar da parte mais técnica e operacional, que é o que vocês vão se envolver como profissionais da agronomia. Mas aproveitem agora essa parte e já tirem algumas dúvidas que vocês porventura tenham. Alguém gostaria de ou comentar alguma coisa, enfim, vamos deixar essa abertura agora. Aproveitando até que o pessoal vai se aquecendo,
quem tem interesse, tem umas lives especiais no Alimento de Origem, inclusive tem uma live de aniversário da ADEMAL, que participa o ex-presidente, o professor Gelson Pellegrini, então, na época da URI, a professora Márcia, alguns conselheiros, alguns professores, a equipe operacional. Então, se o pessoal quiser seguir, pode ir lá nessas lives, que vai ter muito conteúdo disso que nós estamos falando. Tá, Graziela, você fez uma pergunta no chat, pode fazer para eles. Abre o teu microfone. Oi, tudo bem? Muito interessante essa. Eu conhecia já, né, a Demal, mas não a fundo, assim, e eu queria saber se para essa questão dos indígenas, né, eu achei bem interessante essa inclusão. Sei de algumas agriculturas orgânicas feitas por alguns povos indígenas da região, Vicente Dutra e tal. E eu queria saber como é que essa parceria, né, vou chamar assim, né, não sei qual é o nome que vocês falam, mas eu queria saber como é que ela aconteceu na prática, assim, como é que foi essa interação com essa cultura diferenciada, né, como é que foi a transação, por assim dizer. Bom, a questão indígena, ela é intrínseca do nosso território e muito mal aproveitada, né? Então, por isso que nessa nossa governança e nesse debate se mostra. Vou citar o exemplo aí, todo mundo conhece, Gramado, Canela. Imaginou, eles não têm nem rio nem açude, fizeram uma lagoa, embelezaram, fizeram um baita case turístico e tomam até os trocos dos nossos pobres aqui da região que vão para lá, sendo que nós temos coisas melhores e mais naturais aqui. Tu imaginou Gramado e Canela com os indígenas ao seu redor, com artesanato natural, com toda essa cultura, né? Então, o que nós procuramos? Primeiro, nós estamos seguindo todas as ONGs e que se relacionam com a comunidade europeia, enfim, que tem esse pacto com as ODS, e aí vocês vão procurar lá, que estão as comunidades vulneráveis de gênero, mulher, agricultores ribeirinhos e indígenas. Mas vou te dizer onde é que a gente se convenceu que seria possível. Nós conseguimos, a bastante debate e convencimento, fazer com que o Instituto Federal Farroupilha Frederico Westphalen pegasse os seus 95 mil reais, que era o dinheiro do RU para os alunos lá, em época que tivesse aula presencial, transformar em kit alimento. E nós provocamos o IFE, a COPRAF e o Sicredi para que esses kits alimentos fossem não entregues numa sacolinha plástica, enfim, em algo pejorativo que descredencia, e sim a qualidade que tem daquele alimento de origem produzido aqui na nossa região pelas agroindústrias e pelos agricultores, fosse entregue por uma embalagem, uma cesta, que é de produção indígena de Vicente Dutra, né? Então, o que a gente produziu lá com os indígenas? Demos a deixa e a dica, e eles nos apresentaram em 20 dias 35 possibilidades de cestas de artesanato, e a gente vislumbrou que eles precisam de uma articulação, uma promoção, prospectar para que o pessoal os conheça, e uma inserção encadeada junto com as outras atividades da nossa agricultura e do turismo, né? Eles vão produzir a própria riqueza e a receita deles através da cultura, e nós vamos enriquecer e agregar muito valor na nossa também, né? Só para comentar, eu sabia da história da cesta, mas não sabia que se relacionava com essa prática, porque agora eu vou oferecer meus serviços também. Eu sou formada em Ciências Sociais, né? Então tenho habilitação na Antropologia, Sociologia e na Ciência Política. Sou professora do IFE, colega do Gubert também. E eu trabalho com os indígenas trabalhadores da maçã, né? Dessa migração que vai para Vacaria e outras cidades. Assim. Aleluia, nós estamos pensando num nome hoje para a gente incluir lá no projeto, né? Então, depois tu... Vamos o senhor Pano então. tem o meu WhatsApp, me passa o seu contato e já entra no debate, na postagem do projeto para a gente postar ele. De repente, ótimo. Como a gente conhece, eu conheço
a linguagem mercadológica, é trazer esse povo e tentar fazer brique. Mas eu sei que se a gente não entende o que tem por trás disso, tu não modela um negócio e tu não agrega valor, porque o que tu tá tentando passar não é o que tá lá não é o que tem na outra ponta, né? A gente pode conversar, não tem problema nenhum. Pode até se relacionar com o Gubert participa da discussão de todos os nossos projetos. Sim, vai ser interessante conversar mesmo. Eu achei que a Graziela ia se interessar pelos projetos da ADEMAL. Eu não sabia desse projeto dos indígenas. Para mim foi uma surpresa também. Mas eu acho que é importante. Bom, mas vamos torcer que... por enquanto, a gente está fazendo com os caraminguá aí que sobra das assistências daí com os municípios. Aí vamos rezar que o projeto aprova para ter o recurso, né? Mas sabe que para eles tem muita coisa que pode ser feito, tem, né? Desde que as instituições sejam parceiras, do tipo assim, às vezes eles querem só passar uma nota na instituição para colher cipó, para fazer cesta, entendeu? Então, eles para tirar esse recurso. Então, é bem interessante já deixar essa burocracia pronta, por exemplo. Sim. Então, deixa eu lhe dizer, e eu acho que é interessante pelo seu conhecimento, e como a gente induz outras entidades a apresentarem projetos, a gente construiu e ajudou a Rádio Comunitária de Frederico, que também é a associação, e ela apresentou um projeto específico para a área indígena de Iraí, que vai na questão inclusão mulheres e meninas, na questão assistência social e saúde, e também produção de vídeos da questão da cultura e que isso possa deixar um legado para a próxima geração. Se aprovarmos os dois, tu terá trabalho enorme aí na região, né? Bem interessante, vai ser um prazer poder contribuir com eu passo os contatos, depois vocês podem articular. Eu imaginei que a Graziela tivesse interesse, é bem interessante o trabalho que a ADEMAL faz. Nessa área eu não sabia, não tinha conhecimento, mas é mais uma atividade da ADEMAL, né? Inclusive, Grazi, podemos trabalhar agora com o... Como é que é o novo diretor lá? O Bruno. O Bruno, porque era o David, o Gubert, ele ocupa uma vice-presidência por, digamos assim, porque começou junto, mas o indicado do IFE era o David, e agora como eu sei que o David vai voltar para a sala de aula, vai ter a necessidade de indicação novas, tipo a UFSM, o Braulio já nos oficiou, se colocando como representante legal no CNPJ e mantendo os que estavam antes, que é o Pano, para ocupar lá os cargos, o Lima, o Joel, acho que são esses três, né? Entendi. Então, eu já trabalhei com o Joel também, conheço o Arlindo também. Então, é possível que seja o DPDI, que é um diretor de infraestrutura, que no caso é uma professora da administração, mas se não for obrigatório ser ela, eu me disponibilizo com certeza. Não, é uma discussão interna. O Bruno é o representante legal para a CNPJ. Se tiver que acontecer alguma coisa, ele vai ter que autorizar vocês, como o Braulio tem que autorizar o Pano, quando fala em nome da instituição. Mas quando participa do conselho, não. Daí a discussão, essa ampla de... Entendi. Ah, bem interessante, bem interessante. Muito bem, já armamos algumas parcerias a mais aí, né? Agora vamos ver do Marco Antônio Garcia o que a ADEMAL faz na prática, qual é a atuação desse povo, desses 14 membros efetivos da ADEMAL aí na região, né, Marco? Eu sei que vocês têm feito muita coisa. Vamos tentar ver o que a gente consegue entender. O trabalho é árduo, né, Fernando? É um processo lento, eu diria, né? É que a gente está desde 2013 atuando, agora que a gente começa realmente a notar os avanços, né, que a região teve em função do trabalho que a ADEMAL, como o Eliseu coloca, né, a ADEMAL não é o Marco, não é o Eliseu, mas que a ADEMAL, sintam-se todas as entidades inclusas nesse ADEMAL, né? As ações de todas essas entidades têm proporcionado esse desenvolvimento. Eu vou trazer alguns dados aqui, e como é que a gente chegou a trabalhar com essa questão da inspeção, o que é isso, né? O Eliseu já colocou um pouco,
Lá em 2013, a Demal tinha a política pública dos APLs, né? Então, foi esse recurso do governo do estado que inicialmente deu condição para nós criar o nosso arranjo produtivo e depois dar sequência para ele até 2015. Quando a política pública dos APLs foi desenvolvida pela Demal, a gente, primeiramente, a governança debateu e entendeu, né, que o arranjo produtivo que precisava de um suporte era a questão da agricultura familiar, né, principalmente as agroindústrias, e se fez, então, uma pesquisa, né, para entender um estudo, entender de que forma a Demal, ou quais eram os principais gargalos que essas agroindústrias enfrentavam, né, e para isso, para poder superar esses gargalos e alavancar, então, o desenvolvimento. E essa pesquisa indicou que os dois principais gargalos eram a dificuldade da comercialização dos produtos das agroindústrias e a dificuldade na legalização das agroindústrias, principalmente na questão sanitária. Então, devido a esse estudo e como para você poder vender, primeiro tu tem que legalizar, então nós focamos forte, ou paralelamente, mas um pouco mais focado na questão da legalização, né, o nosso trabalho. Aí a gente fez uma pesquisa nos municípios, né, os municípios não tinham serviço de inspeção criado, os municípios que tinham serviço de inspeção ou tinham a legislação muito exigente, ou era muito falha, né, muitas vezes tinha só a lei que criava o serviço, mas não tinha nenhuma regulamentação, aí era o veterinário lá que dizia como tinha que ser ou como não tinha que ser, né? Então, eles nos apontaram, assim, até num debate que a gente fez na ANZOP, que a dificuldade era essa questão da legislação, né? Eles tinham dificuldade em construir uma legislação. E, às vezes, por querer pegar uma legislação completa, pegar uma legislação federal para tentar implantar no município, né? O que não condiz com a realidade das pequenas agroindústrias. Se você pegar, por exemplo, a legislação federal, ela te dá parâmetros, por exemplo, desde a altura de uma janela, né? Então, o caimento da janela tem que ser de tantos graus, a profundidade da janela tem que ser de tantos centímetros, e aí tu terminava e de alguma forma, algumas agroindústrias não se adequavam a isso, né? Não conseguiam atender a isso. Então, a gente pensou, não, se o problema é a legislação, vamos criar uma legislação conforme a nossa realidade. Então, o que a gente fez? Criou uma legislação que dizia o quê? E o pé direito da agroindústria teria que ser um pé direito mínimo para que criasse condições para a agroindústria funcionar. Estou sendo bem genérico, assim. Enquanto que na legislação federal e na legislação estadual, ela diz que é 3 metros para tal atividade, é 3,5 metros para outra atividade, é meio engessado, né? Aí a gente tentou construir essa legislação mais flexível para poder adequar, né? E foi o que aconteceu, depois eu vou passar para vocês de que forma a gente trabalhou isso nas agroindústrias. Porém, depois que nós construímos essa legislação, nós achamos que aí a coisa ia deslanchar, né? Não funcionou. A gente sentiu a dificuldade dos médicos veterinários dos municípios em ter o conhecimento sobre a questão da inspeção, que eles são formados para trabalhar com clínica, né? E a atividade da inspeção do produto de origem animal é atividade exclusiva do médico veterinário. Então, nós teríamos que capacitar esses profissionais para que eles pudessem ter condição de fazer a inspeção. Foi que começamos a ir para os municípios, firmar convênios com os municípios, no caso, para dar orientação para os médicos veterinários, aonde o município tinha o profissional, onde o município não tinha médico veterinário, a gente disponibilizava um profissional para fazer a inspeção pelo município. Outra dificuldade que a gente enfrentou também é que quando a inspeção começava a atuar, ela exigia principalmente documentos da agroindústria, por exemplo, um memorial de rotulagem. O agricultor, ele não sabe preencher isso. Muitas vezes o profissional, o responsável técnico da agroindústria tem dificuldade, imagina um agricultor. Ele sabe produzir. E quando a inspeção começou a funcionar, os responsáveis técnicos foram começando a ter essa dificuldade.
Então, nós também tivemos que atuar na outra ponta, muitas vezes treinando esse pessoal, muitas vezes disponibilizando outros técnicos para trabalharem como responsável técnico, para poder o serviço andar de forma adequada e a agroindústria ter a condição de dar aquela resposta que o serviço de inspeção mandava. Então, feito isso, a gente trabalhou na nossa região, foram mais de 32 municípios dos dois Coredes, né? São 42 municípios no Cored Médio do Uruguai e Rio da Várzea. Esses 42, 32 tiveram a atuação da ADEMAL. De uma forma ou de outra, nós tivemos convênio. Fosse para construir a legislação somente, fosse para nós fazer toda a parte de inspeção, fosse para nós fazer simplesmente a responsabilidade técnica das agroindústrias, quem paga é a agroindústria, né? E muitos municípios contratavam a ADEMAL para disponibilizar o profissional como forma de incentivo às agroindústrias, porque para eles no início se torna oneroso, né? Qualquer custo é oneroso. Embora a gente trabalhasse de forma coletiva, ainda para eles se tornava um valor bem significativo. Também, alguns municípios, a gente fazia convênio apenas para assessorar o município naquilo que ele fosse, ele demandasse, né? Seria para assessorar o profissional do SIM, seja na questão da inspeção, e depois a gente evoluiu para a questão das equivalências, que eu vou falar depois. Então, veja que dos municípios, dos 42 que nós temos, 32 tiveram, a ADEMAL teve convênio, fora aqueles que, amizade, por uma coisa ou outra, nos ligavam, como é que é coisa, que temperatura tem que estar, câmara fria, a gente ia ajudando, de certa forma, que documento precisa do SUSAF, a gente encaminhava a lista, sabe? Então, de forma oficial, com o contrato, foram 32 municípios. E por essa experiência, nós atendemos mais um município, né, a Claudiane, acho que tem a agroindústria que falou, né, que é lá de perto de Santa Maria, e nós atendemos o município de Joia, por exemplo, nós organizamos o serviço de inspeção de Joia, que fica próximo, organizamos a agroindústria, um laticínio que tem lá, muito bom, e hoje Joia auxiliamos na equivalência do SUSAF deles, e hoje a agroindústria vende com o SUSAF, né, lá em Joia. Pela amizade que a gente construiu com o Vanderlan, que é nosso médico veterinário hoje, que é natural de lá, né, hoje trabalha conosco aqui na ADEMAL. Então, a gente também foi longe trabalhando. Trabalhamos em 14 municípios da região da Grande Santa Rosa, né, que, com a nossa experiência, nos procuraram para nós criar a legislação e orientar os profissionais médicos veterinários desses 14 municípios. São 20 na região deles, 14 a gente criou legislação e orientou eles por intermédio da Associação dos Municípios. Então, a agência, pela experiência construída, ela tem atuado em vários municípios, não só da nossa região. Dos municípios da nossa região aqui, esses 42 que eu comentei, 16 municípios têm equivalência ao SUSAF e um tem equivalência ao CISB, que foi a ADEMAL que atuou, né? De uma forma ou de outra, a ADEMAL atuou nesses municípios. Então, são 16 com equivalência ao SUSAF e um com equivalência ao CISB. O único município que nós não atuamos, que tem equivalência da nossa região, é o município de Engenho Velho, em equivalência ao CISB, né, que é a equivalência federal, e que a agência não atuou. Quem organizou tudo foi a médica veterinária, que trabalhava no município, e hoje ela já nem está mais lá, ela já está, se não me engano, passou no concurso do Estado, né, então é concursada hoje do Estado. Além desses 16 municípios que têm SUSAF, mais esse que tem CISB, nós encaminhamos mais 6 municípios já equivalência ao SUSAF, né? Então, no total de 23 municípios, logo 23 municípios da nossa região terão equivalência ou ao SUSAF ou ao CISB. Quer dizer que restarão apenas 19, que ainda não vão ter nenhuma equivalência. Como eu disse antes, tem municípios que a gente, quando nós iniciamos lá, a gente fez a construção da legislação, né? Alguns municípios evoluíram e a gente assessorou para a equivalência ao SUSAF. Outros ficaram só naquela construção da legislação. Então,
Alguns evoluíram sozinhos, outros ainda se encontram naquele patamar de só ter a legislação, de não ter a agroindústria criada, né? E então, de diversas formas, os técnicos da ADEMAL, hoje são 6 médicos veterinários no quadro, né? Eu faço a coordenação desses profissionais dentro dessa parte da inspeção. Nós temos atuado de diversas formas, né? De diversas formas, mas eu vejo assim, que o principal ganho da região e a nossa principal característica, e que tem dado certo, que tem proporcionado esse desenvolvimento na região, é a forma de trabalho, né? A gente conhece fiscais que não trabalham com bom senso, eles dizem que bom senso não existe na inspeção. Bom senso ele é fundamental na inspeção, porque o que a inspeção tem que garantir é a sanidade do produto. Agora, se você pasteuriza o leite numa panela, ou se você pasteuriza o leite num pasteurizador rápido, não tem diferença nenhuma. O importante é que você pasteurize o leite. É isso que a gente preza. Uma sala de corte, por exemplo, ela não tem necessidade de ter 3 metros de pé direito. Ela tem que ser climatizada obrigatoriamente, né? Ela tem que estar entre 14 e 16 graus. Então, independe se ela tem 3 metros de altura, se ela tem 2,5 metros, 2,80 metros, o ambiente vai ser climatizado, a temperatura vai ser atingida, né? Qual é a função, por exemplo, da climatização da sala de cortes, numa agroindústria de embutidos? Manter a carne numa temperatura em que ela não comece a deteriorar enquanto ela está sendo manipulada, correto? Quando você vai desossar lá 500 quilos de carne, você vai trabalhar 500 quilos de massa para fazer o embutido, né? Essa temperatura, a gente entende que ela, sim, obrigatoriamente tem que estar entre 14 e 16 graus, porque senão vai deteriorar mesmo, porque o tempo que tu demora para fazer esse processo é muito grande. Então, vai ficar muito tempo exposto a uma temperatura muito alta. Então, obrigatoriamente tem que ter uma climatização industrial. Agora, se você pegar uma agroindústria familiar, onde o cara vai desossar lá 50 quilos de carne para fazer o linguiça, fazer o salame, onde em meia hora ele desossa isso, moe, e já volta para a câmara fria, né? A gente até permite por um período que ele coloque um climatizador doméstico, por exemplo. Ele não atinge 16 graus, mas ele vai atingir 18, 17, né? Então, a gente trabalha com essa visão de criar a condição do agricultor instalar a sua agroindústria, iniciar o trabalho, iniciar o seu negócio, e aí sim, se ele realmente viu que aquilo é um negócio rentável, é lucrativo, aí ele vai ter a condição de tomar a decisão de fazer o investimento. O que acontece muito é de daqui a pouco você exigir muita coisa. O que acontece quando se exige demais do início? Alguns desistem, outros quebram, né? Então, e poucos continuam. A gente trabalha num formato, nós temos um pequeno laticínio, por exemplo, que eu sempre cito, que é o da Telha de Witt, lá em Gramados Loureiros, no interior de Gramados Loureiros. Quando chove é difícil até chegar lá, né? Barro vermelho, estrada de chão, e ela começou ela fazia queijo em casa, e nós legalizamos a agroindústria dela, a gente faz a inspeção lá, numa peça onde era a sala da casa dela. Foi fechada toda a peça, né, foi pintada, foi feita uma barreira sanitária na entrada, e ela iniciou produzindo queijo com o leite dela. Ela não tinha uma câmara fria para maturação de queijo, mas ela não precisa. Por que ela não pode maturar os queijos dela, que eram lá 10 queijos por dia, dentro de uma geladeira, por exemplo? O efeito é o mesmo, entendeu? Então, a gente criou essa condição para ela. Ela pasteurizava na panela o leite, logo ela comprou um pasteurizador lento, logo ela comprou um balcão refrigerado, e hoje ela construiu uma agroindústria ao lado da casa dela, né? Uma agroindústria toda com as salas que necessita, com banheiro, com vestiário, coisas que a gente não exigiu no início, né? Porque a gente entende o seguinte, que se você não criar a condição, a pessoa vai continuar na clandestinidade. E o papel da inspeção é também trazer esse pessoal para a formalidade. Embora não naquelas condições ideais,
mas você vai ter um controle através das análises de laboratório, esses produtos, essa flexibilização que tu está fazendo não está comprometendo a sanidade do produto. Então, você garante através das análises de laboratório. Eu vi antes que o Fernando falou da questão do início, né? Tu comentou da questão de valores. Às vezes o município acha que é caro, né? O valor que se cobra para criar um serviço de inspeção, para fazer a inspeção, fazer assessoria. Eu diria que a gente tem que analisar melhor essa relação caro e barato. Né? Eu cito assim, e não é crítica a ninguém, mas nós tivemos vários municípios da região que conseguiram a equivalência ao SUSAF, por exemplo, em 2018. E até o ano passado não tinha nenhuma agroindústria vendendo com SUSAF, né, 2 anos depois. Então, alguns municípios contrataram a Demal naquela questão de contenção de despesa, de achar que é caro, contrataram a Demal para conseguir a equivalência ao SUSAF. 3 meses de contrato. Em 3 meses nós conseguimos a equivalência do município. Até hoje, isso foi em 2018 também, coincidentemente, até hoje não existe nenhuma agroindústria vendendo com SUSAF naquele município. Nós procuramos o prefeito até, entrou a nova administração, a gente entrou, eles nos procuraram, na verdade, nos convidaram, nós fomos até eles, conversamos, deixamos proposta, e é aquilo que eu digo, nem sempre o caro é aquilo que te custa mais valor. É melhor você pagar, de repente, 5 mil por alguma coisa que te dê resultado, do que pagar 1.000 por algo que não te dê resultado nenhum. O que é caro? Caro é os 1.000, né, que tu botou fora praticamente, e que não te rendeu nada. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Nós trabalhamos com metas, nós trabalhamos com objetivos e com resultados. Né? O nosso trabalho ele é baseado nisso. A gente não trabalha com clínica, os nossos veterinários só trabalham com inspeção. Isso nós construímos esse conhecimento e é por isso do sucesso do nosso trabalho, que hoje tem sido procurado, inclusive em outras regiões têm nos procurado, né? Dentro das nossas limitações físicas, mas a gente tem procurado atender a todos, porque a gente sabe o quanto é difícil começar esse trabalho. Nós também patinamos muito no início, foram muitas viagens a Porto Alegre, né? O Diego Facim, que trabalha na Secretaria da Agricultura do Estado, que era um dos coordenadores do SUSAF, uma pessoa que nos ajudou muito no início a construir esse conhecimento. Então, nós não podemos privar as demais regiões ou as demais pessoas desse conhecimento. O nosso objetivo é fazer com que as agroindústrias se desenvolvam. Né? Esse é o objetivo. Se é na nossa região, se é em outras, independente, a agricultura familiar, ela precisa ser ajudada. E esse é um foco que a Demal tem trabalhado e tem trabalhado muito forte. Tanto é que nós falamos da questão das parcerias. Uma das parcerias que nós construímos, e devido a essa dificuldade, nós somos hoje 6 médicos veterinários e eu que sou formado em administração, que também atuo na assessoria. Né? Nós temos uma limitação física pela quantidade de pessoas para assessorar mais municípios. Nós queríamos atender todos os municípios, mas isso é humanamente impossível. Foi aí que nós criamos, em parceria com a FSM, temos a ideia de criar o SIM Digital. É uma ferramenta que hoje está disponível, é o sistema de inspeção online. O que acontecia muito nos SIMs dos municípios? O veterinário, às vezes, não sabia nem que planilha preencher para fazer a inspeção numa agroindústria de ovos, por exemplo. Então, hoje, dentro do SIM Digital, todas as rotinas de inspeção estão previstas, todos os documentos, vamos partir assim do início, o que precisa, é o primeiro passo para te ter uma agroindústria? Registrar ela no SIM. Muitas vezes o agricultor chegava lá, eu quero registrar minha agroindústria no SIM, o veterinário não sabia nem que documento pedir para ele. Hoje, se você pegar no SIM Digital, está toda a relação de documentos, o requerimento, planta disso, o laudo, o alvará do município, atestado médico dos colaboradores, o certificado do curso de boas práticas, um responsável técnico, o memorial descritivo dos produtos,
memorial econômico sanitário do estabelecimento, memorial descritivo da obra, todos os documentos estão ali descritos. Então, é fácil, e como ele é online, o agricultor não precisa se deslocar até a prefeitura para perguntar ou para levar os documentos. Eles são todos anexados ou preenchidos dentro do sistema, né? Garantindo que quando você for lá olhar, todos os documentos necessários para o registro da agroindústria vão estar ali no sistema, né? E nós, enquanto ADEMAL, podemos dar essa assessoria à distância. O veterinário vai lá e me pergunta assim: Marco, chegou aqui uma planta de um abatedouro frigorífico. Eu não sei se está bom o fluxo, se não está. O que tu acha? Será que os bretes está legal ali, não está legal? Minha senha, eu consigo acessar o sistema, avaliar aquela planta, dar um retorno para ele. Olha, eu acho que assim, assim, assim. Eu não posso alterar nada e nem fazer o papel deles dentro do sistema. Eu posso estar olhando, assessorando eles à distância, né? Então, é uma forma que nós encontramos de fazer com que esse conhecimento também chegue mais longe, principalmente que facilite o trabalho de quem trabalha com inspeção, né, dos veterinários, do SIM, e das agroindústrias, que também a gente pode estar assessorando eles em toda essa questão de organização documental, na questão de formulações, análise da rotulagem. Então, tudo isso a gente consegue, através do SIM Digital, fazer à distância. Pessoal, assim, ó, é muito gratificante a gente trabalhar com agricultura familiar, a gente vê essas pessoas que começam com uma pequena agroindústria, né, conseguir auxiliar essas pessoas a realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, né, de ter a sua agroindústria de mel, a gente vê assim, não precisa nada exorbitante, não é a construção que vai dizer se o produto é bom, se o produto é ruim. Claro que tem que ter um mínimo de condição, mas a sala pode ser pequena, né? Depende da quantidade que você vai produzir. Então, a gente trabalha nesse sentido de conseguir proporcionar o maior número de pessoas o sonho de ter a sua agroindústria. E é muito bom a gente poder ver a evolução desses empreendimentos. Claro que tem empresas que iniciam, e daqui a pouco, por um motivo ou outro, param. Um exemplo, Planalto. Quando nós tivemos um contrato com o Planalto para fazer a inspeção, eles só tinham uma agroindústria no sítio, uma agroindústria de laticínios, que era de uma agricultora. Depois de 2 meses de trabalho, a mulher fechou a agroindústria. Eles só tinham uma, nós começamos a trabalhar e fechou. Depois que nós começamos a trabalhar, não tinha mais nenhuma. Hoje eles têm 4 agroindústrias no sítio. Hoje o Planalto tem SUSAF, né? Já tem as agroindústrias vendendo com SUSAF. Então, é gratificante para a gente ver a evolução disso. O agricultor que começou lá, que nos procurou, que com a maior boa vontade do mundo, ele queria colocar uma agroindústria de ovos de galinha para postura, e ele, com a maior boa vontade do mundo, comprou as galinhas e foi registrar na inspetoria veterinária, e voltou de lá com uma multa de R$5.000, né? Aí nos procurou, e a gente foi atrás do pessoal, resolveu a questão, conseguimos que ele não pagasse essa multa, registramos as aves dele, registramos o entreposto de ovos dele. Hoje ele já tem uma estrutura para 10.000 aves, né? Isso em questão de 2 anos. Então, esse é o nosso papel enquanto agentes de desenvolvimento, é criar a condição que essas pessoas realizem o seu sonho de ter a sua agroindústria e, no futuro próximo, aí, crescer, evoluir, e, através disso, desenvolver a nossa região. Então, né, um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo, do formato que a gente trabalha nos municípios. Até hoje, nós tivemos uma apreensão de produtos, nós nunca fizemos um auto de infração para nenhuma agroindústria onde a gente inspeciona, né, porque a gente está sempre próximo, a gente sempre orienta, façam a coisa correta, né, façam a coisa correta. Nós tivemos um auto de apreensão de carne sem inspeção em um agricultor, em uma agroindústria, né, onde o agricultor já sabia, a gente já tinha avisado, e ele mesmo, não, eu sei que eu estou errado, né, pode levar, mas não foi muita coisa, né, mas até hoje, em 7 anos, foi a única vez que a gente teve que punir, de certa forma, alguém, né, por ter feito algo errado. No mais, o pessoal entende que nós estamos ali para ajudar ele, a inspeção está ali para ajudar. Muitas vezes foi o medo desses agricultores, né, a inspeção sempre foi o pavor de todo mundo. Eu já tive agroindústria, eu sei o que é isso, né. E quando vinha o fiscal, os funcionários se escondiam no banheiro,
né? Se esconder, era um pânico, né? O formato em que essas pessoas trabalhavam. Então, a gente trabalhar, né, da forma de que eles entendam que a gente está ali para ajudar e não para punir eles, sem dúvida nenhuma, o sucesso do trabalho vai acontecer. É fantástico o trabalho que vocês fazem, né, Marco? Eu acho que os alunos aí, enfim, a gente viaja na tua fala e percebe a importância da Ademal pro agricultor familiar, né? Aquilo que eu comentei no começo foi uma fala da Claudiane. De repente a Claudiane, eu vi que ela está presente e eu sei que para ela é muito interessante isso que vocês estão falando, pelo pouco que eu conheço da agroindústria que ela está construindo lá. De Silveira Martins, foi no início, né? De repente a Claudiane está melhor. Mas pelo que nós comentamos nas aulas anteriores, Silveira tem algumas agroindústrias, inclusive é dela, importantes, e o mercado deles é Santa Maria. Eles não. A Silveira é pequeno, né? E eles vendem para Santa Maria, que é do lado, o mercado é enorme, só que tem esse complicador aí de não ter equivalência, de não ter esse know-how e essa segurança. Como a Claudiane disse, hoje eles estão levando na informalidade, por enquanto está tranquilo, ninguém está pegando, ninguém está indo atrás, não está tendo essa questão punitiva, como o Marco fala, né? Mas eu comentei com ela lá, 99% dos produtos que ela desenvolve, que ela produz, é para Santa Maria. E se eles começar a pegar? E se eles começar a trancar? Se eles começar a não permitir mais? Para quem que ela vai vender? Né? Quebra. Não tem como. Então, Claudiane, não sei se tu está por aí, se tem alguma dúvida, ou que tu queira, de repente, contar a tua experiência aí para o Marco e ver o que ele acha da situação de vocês. Aproveita a consultoria gratuita aí que estão tendo agora na sala. Boa tarde. Primeiramente, então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo na região. Eu acho que tu colocaste as palavras bem certas, né? Que tem que ter, primeiramente, essa voz orientativa para depois poder ter a voz de cobrança e fiscalização, né? E outra coisa também, daquele olhar especial, né? Que nem tu falou, de não querer cobrar toda a questão de uma infraestrutura. Você pode começar do menor e se a pessoa vê que aquilo ali é o caminho, aí sim fazer as adequações maiores e para crescer, enfim, né? O que eu ia te pedir, assim, ó, a questão por exemplo, aqui a gente tem, nós somos fiscalizados pelo SIM, né, a Inspeção Municipal. Então, agora, devido à pandemia, a gente tem uma normativa, né, do governo do estado que libera essas agroindústrias devidamente legalizadas e inspecionadas para vender em todo o estado. Tá? Então, hoje a gente está liberado para vender no estado. Se isso aí vai continuar depois, a gente não sabe, né? Aí eu queria te pedir, assim, ó, em questão das notas fiscais para transporte dos produtos. Tá? Não sei o que vocês orientam ali o pessoal, como é que faz. Por exemplo, eu vou entregar nos mercadinhos em Santa Maria. Se é uma venda mais grande, 20, 30 quilos de queijo, eu já tiro a nota e vou com a nota, né? Mas aí, por exemplo, eu estou indo vender numa feira, né? Ali em Santa Maria, numa feirinha, assim, vendendo que chega ali, porque Santa Maria tem bastante feiras, né? Aí eu chego lá no pavilhão, tal, arrumo lá os queijos, e aí eu vou vender direto para o consumidor. Só que aí eu tenho esse transporte de levar os produtos até Santa Maria, né? Aí aqui em Silveira, como é caminho, aqui na região, assim, tem muita agroindústria e a maioria vende para Santa Maria, que é onde tem mais saída, né? Então, há umas 2, 3 semanas atrás, e seguido, estavam os fiscais, né, do Ministério da Agricultura, junto com a polícia, enfim, aí eles estavam atacando, né, o pessoal, os feirantes ali que iam para a feira e tal, e eles chegaram até a tirar produtos, né, justamente porque não tinha essa inspeção que tanto falo. Aí eu pergunto assim, tô eu lá indo com meus queijos, vou vender na feira, e tô com eles todos legalizados, com o rótulo ali certinho, mas não tem a nota fiscal. Como que se procede? Ele pode tirar
o meu produto? Como é que funciona isso? Que é uma dúvida que eu até tenho, eu até perguntei aqui para as gurias da Emater, aqui em Silveira, que elas também dão toda uma assessoria, sabe? Inclusive, agora há pouco tempo a gente conseguiu o selo do Sabor Gaúcho também. Mas elas respondem que também elas não sabem, porque é uma coisa que nunca aconteceu, né? E o que elas falam é que os fiscais fazem vista grossa quando tu tem um selo de inspeção, mesmo que seja municipal, e tu tá vendendo em outra cidade. Porque é bem que nem tu falou, eles preferem ter um produto com algum tipo de inspeção, alguma procedência, do que um produto clandestino. Né? Então, a minha dúvida é essa, em questão a relação das notas fiscais, quando eu vou vender direto para o consumidor. Vocês vendem bloco de produtor, né? Tem Sabor Gaúcho, Sim, é produtor rural, né? Isso, Assim, ó, o que é o correto? Como tu disse, quando tu tem uma venda pronta já para um supermercado, tu já fazer nota direto para ele. Quando tu vai vender direto para o consumidor final, que tu vai levar na feirinha, tu não sabe para quem tu vai vender, nem que quantia tu vai vender, é fazer uma nota de transporte disso. E o correto é o quê? Só que, claro, tu vai ter que levar o teu bloco, tu vai tirar uma nota, por exemplo, 100 quilos de queijo. Tu vai levar esses queijos, vai chegar lá, tu vai vender um queijo para o Marco, 1 quilo para o Fernando, 1 quilo para o Kelvin. É para cada venda uma nota fiscal. Né? Seria o correto. Sim, não, mas aí quantos blocos que eu vou ter que tirar na prefeitura? Exato. É que eu digo assim, ó, a legislação ela não é preparada para essas questões. Por isso, muitas vezes, alguns fiscais eles até fazem vista grossa, mas tem muita gente que incomoda. Né? Então, isso é o que a lei diz, que tu tem que fazer uma nota de transporte, tá? E para cada venda, daí tu pode tirar uma nota para aquela venda. Só que tu não vai fazer isso. Né? Então, o que a gente aconselha assim, ó, faz a nota de transporte, e quando tu chegar lá, terminou a feira, o que tu vendeu, ou se tu quiser vender, tô vendendo bem, vendi 10 quilos de queijo, faz uma nota de venda para uma pessoa que comprou, direto do consumidor, para ir dando saída, né, desse produto. E aí depois, quando tu voltar para casa, tu faz a nota de remessa de volta daquele produto que sobrou, se é que ele sobrou. Né? Isso é o que a lei preconiza. Tá? Não sei, na questão assim, ó, eu acredito que os fiscais sanitários, de repente, eles, não vou te dizer assim, ó, se eles podem ou não podem colher isso, porque isso seria uma questão tributária, a falta de nota fiscal, né? Não sanitária. Mas, enfim, fiscal, ele coloca assim, ó, aquela capa preta, eu sou Deus e abaixo de mim os meros mortais, né? Então, é difícil de tu ir contra, sabe? Tem que tentar se precaver da melhor forma possível, tentar fazer esses documentos para comprovar a procedência, porque eles podem alegar, tá, mas tem rótulo, mas eu não sei se isso aqui tem, se a procedência dali mesmo, se não é roubado, se não é clandestino, se não é produto clonado, vamos dizer, feito numa outra, que acontece muito de produzir queijo, por exemplo, e rotular daqui a pouco com o rótulo de vocês e vender em outro lugar, uma outra pessoa, sabe? Acontece isso. Tem que tentar levar eles numa boa, conversar, dizer, olha, aqui, ó, né, o produto é meu, tem inspeção, né, tem que tentar sempre na boa, porque se complicar, eles tomam mesmo, e aí até tu provar que tu não quer saber a incomodação que é isso. É bem complicado. Mas, assim, ó, aconselho conversar com um contador, né, ou conversar com, não sei se vocês devem ter aí a fiscalização estadual, a Receita Estadual, vai lá, marca um dia, vai lá e conversa, explica, olha, tem essa situação, mas o procedimento é isso aí, é fazer uma nota de venda, né, de remessa para venda, conforme tu for vendendo e tirando nota do que tu vendeu. Enfim, mas não é isso que acontece, a gente sabe. Sim, é um assunto bem delicado mesmo. E no caso de um eventual interesse, vamos supor, eu até provoquei a Claudiane na aula passada. Bom, agora, daqui a pouco, ela reuniu os produtores com agroindústria mais estruturadinha que tem em Silveira, a Claudiane falou que tem uns 5, 6, e cobrar do prefeito uma parceria para essa equivalência, para eles vender com mais segurança para fora do município, né? Qual é a possibilidade da ADEMAL
manter uma parceria distante, assim, dá 300 quilômetros, né, daqui. Há essa possibilidade ou não, Marco? Sem dúvida, né? Nós estamos aí para atuar e para disseminar esse conhecimento. A questão é o custo disso, né? Em função da distância. O que eu sugiro assim, ó? Na maioria dos municípios, tem alguns municípios com o prefeito cabeça mais aberta e tal, que tem o foco na agricultura familiar, os prefeitos nos chamam para tentar esse convênio e tentar fazer com que o SIM funcione, que as agroindústrias evoluam. Mas na maioria dos lugares, a pressão vem de baixo, né? As agroindústrias se organizam, vão até o poder público cobrar a solução para esse problema. Por quê? Eu digo assim, ó, todos os prefeitos que eu converso, coloco para eles, não importa o custo disso. O agricultor não pode ser penalizado se isso é caro, se isso é barato. E não existe outra forma, é só o município que pode dar essa condição para o produtor. Então, é obrigação do município, né? O prefeito não tem o direito de tirar do agricultor o sonho e a oportunidade de instalar sua agroindústria. Então, é isso que eu digo para vocês, assim, ó, cobrem, porque é obrigação deles fazer isso, né? A questão de uma assessoria à distância é possível, assim como nós fizemos em Joia, a gente tem que avaliar de que forma isso aconteceria, se o município tem serviço de inspeção, tem médico veterinário, se ele é exclusivo para inspeção, tá? Muitas vezes o veterinário não quer trabalhar na inspeção, a maioria das vezes ele não quer, então teria que ser um profissional que pelo menos tivesse vontade de trabalhar com a parte da inspeção. A gente poderia assessorar esse veterinário, dar treinamento, dar capacitação para ele, poderíamos implantar o SIM digital para o município, né, e assessorar isso mais à distância, que também facilitaria muito. Então, teria que sentar e conversar com eles para ver qual a demanda para, em cima disso, nós montar uma proposta de trabalho. Mas é perfeitamente possível a gente trabalhar, sem problema nenhum. Claudiane, como é que é lá a situação da prefeitura? Eu peguei a Claudiane como exemplo, né? Mas para todo mundo, serve para todos os municípios de vocês aí, os futuros agrônomos. Por isso que eu falei para vocês, eu insisti muito quando eu divulguei a live do grupo do pessoal aqui que está propondo a live, da importância dessa fala. Percebam como é importante essa fala. Pena que nós não temos muitos alunos assistindo. Mas vocês poderão procurar a Demal e manter parcerias com uma possibilidade muito grande no futuro. Vocês voltando para os municípios de vocês, enfim, trabalhando como agrônomo. Mas, Claudiane, pegando você como exemplo ainda, lá no teu município, falando das agroindústrias que você citou, enfim, levantou as possibilidades na aula passada, e a estrutura que o município tem, tu acha que é possível e viável? 5, 6 agroindústrias estão mais ou menos dentro daquilo que você está hoje para essa possibilidade, e o município teria essa condição, ou tu acha que é difícil? Assim, aqui em Silveira, a gente tem somente o serviço de inspeção municipal, né? No total, a gente tem 10 agroindústrias legalizadas, mas dessas 10, apenas 3 agroindústrias legalizadas, 4, na verdade, porque eu entrei esse ano, 4, são voltadas para que quem fiscaliza é o médico veterinário, né? Que são produtos de origem animal. Né? Que a gente tem 3 de laticínios, né? Uma a gente acha que tá para fechar, assim, eles têm uma produção bem grande, eles têm umas 30 vacas, mas aí eles não estão. Ela tá com problema de saúde, eles acabaram se separando, né? Então, uma coisa que tem que ter bastante diálogo, a gente acha que vai fechar. E uma de embutidos de salame, linguiça, né? Presunto. Então, são essas 3, assim, ó. É aquela coisa, né? A gente tá legalizado tudo, mas a gente adequou uma peça, assim, fora da casa, mas não é nada, assim, muito, né, do que a legislação, por exemplo, de um SUSAF, né, cobra hoje, porque eu li bastante todas as legislações, né, antes de começar, de entrar nesse ramo, e a gente sabe que é bem exigente, né? Essa questão também de exame dos colaboradores, tudo, né, é uma coisa, assim, bem mais exigente, a questão do nível de um selo de inspeção, né, federal, estadual. Assim, sem querer te interromper, mas eu vou pegar um gancho ali duas coisas que tu comentou, né, a questão
das exigências de serem mais rigorosas com relação ao SUSAF e tal. Na verdade, assim, ó, as equivalências, quando tu tem equivalência quer dizer equidade, mas não igualdade, tá? Assim, ó, o governo do estado, tanto a Secretaria da Agricultura quanto o Ministério, eles preconizam, eles vão avaliar a tua legislação quando o município solicitar a equivalência, eles vão avaliar a legislação do município, tá? Aquilo que eu disse, não tem como eu mandar uma legislação para eles sem uma previsão de análise de produto, por exemplo. É obrigado a constar na minha legislação lá que eu vou fazer análise de produtos das agroindústrias. Agora, se eu vou analisar uma por mês, uma a cada 2 meses, entendeu? Eu vou construir a minha legislação. E eles vão avaliar se é possível essa legislação ser implantada. E quando eles vierem cobrar, eles vão cobrar a legislação do município. Essa é a vantagem da questão da equivalência, entendeu? E eles são bem flexíveis quanto a isso. Se eles verem que o serviço de inspeção realmente está funcionando, então, que você tem formas de controle da sanidade do produto, seja com os teus autocontroles na tua empresa, internamente implantados, seja com a fiscalização de rotina sendo realizado, eles são bem flexíveis com relação a essas outras questões. Outra coisa que colocou, exames dos profissionais. O exame pode ser um atestado médico feito no posto de saúde, por exemplo. Ele não precisa gerar um custo para a empresa. O médico veterinário pode exigir um atestado médico, vai lá fazer uma consulta no posto de saúde e pede o atestado. A única exigência é que nesse atestado tem que constar apto a manipular alimentos. Que alguns profissionais da saúde colocam lá apto a trabalhar com alimentos. Não é trabalhar. É porque tu pode estar apto para o trabalho fisicamente, mas tu tem uma doença de pele, uma coisa que pode contaminar o produto. Então, apto a manipular alimentos. Esse é um atestado médico do SUS. Então, tem outras formas, assim, e é isso que a gente coloca, esse conhecimento que a gente construiu, e muitas vezes as pessoas não chegam até o pessoal que trabalha com isso, que muitas vezes forma esse entrave, né, para a evolução, ou para uma equivalência, ou para uma decisão de investimento dos proprietários, entender que tem alguém ali, muitas vezes o próprio veterinário da inspeção, não estou culpando ninguém, mas eles muitas vezes não têm esse conhecimento para dar essa orientação, para te passar a segurança, para te fazer, de repente, um investimento. Olha, eu preciso, em equivalência, se eu construir mais uma sala aqui, eu consigo dividir bem o fluxo e tal, a equivalência. Eles não conseguem, eles não têm essa segurança para te dar uma garantia, entendeu? Sim, até quando tu falou atrás, aquela hora, eu até dei risada que tu disse que o pessoal chegou na prefeitura e perguntou o que pedia, a prefeitura não sabia. E foi o que aconteceu aqui comigo, né? No caso, quem me deu toda a assessoria, né, foi o médico veterinário, ele sim, né, de todo o aporte, assim, até hoje, que a gente tem que fazer alguma coisa, sempre eu chamo ele. Mas teve toda essa instrução, né, por parte dele, antes mesmo da gente abrir, eu já chamei ele, a sala, pedi se dava para reformar, usar essa, aí ele conversou, disse, não, sim, tu pode adaptar, e tu divide aqui, porque a gente precisa de uma área limpa para fazer o processo de inspeção e tal, mas quando eu cheguei lá na prefeitura, aí o pessoal me mandava falar com ele, porque realmente eles não sabiam nem que papel te encaminhar, não tinha que ligar e falar, pede esse papel, né. Claudiane? A gente tem essa dificuldade mesmo. Claudiane? Sim. Deixa eu lhe propor. Já que o Pano quer fazer business lá em Silveira Martins, Que Isso. distância estão de Santa Maria? Dá uns 30 quilômetros. Se abrir uma central virtual para entregar em Santa Maria, vocês têm grupo organizado para isso? Não, aqui de Silveira não. Mas isso daí a gente organiza rapidinho. Sim, 10. Na verdade, é fazer o que eu ia lhe propor, que é free, tudo que é de graça é bom, né? Nós temos a vitrine. Então, teria que fazer o quê? Entrar em contato ali com o alimento de origem, tem as meninas, todas oriundas aí da UFSM,
elas vão lhe dar um treinamento de como vocês cadastrarem todas essas agroindústrias, animal e vegetal, e inclusive produtos in natura, aí, se tiver hortifruti, frutas, e aí a gente vê que volume dá isso. A segunda parte, temos potencial. E aí vocês contratam um serviço que está ali no alimento de origem, que é uma central de comercialização virtual. Cada um tem seus produtos em casa, o que vocês vão ter que trabalhar por vocês mesmos depois, a região que vocês querem atuar. Vocês vão colocar o CEP da onde vocês conseguem fazer essa entrega. E aí trabalhar algumas estratégias de prospecção e fazer com que o produto de vocês vá para Santa Maria ou, sei lá, Vale Vêneto, alguma coisa que seja próximo e que vocês consigam atender. E um terceiro, para nos ajudar, já que tu se dá bem lá com o prefeito e o pessoal da Secretaria da Agricultura, é contratar o Sim Digital, que daí pelo Sim Digital, o nosso pessoal aí coordenado pelo Garcia vai dar uma consultoria de organização, depois vai ter o fluxo disponível e ali na frente vai ver a necessidade de veterinário. Talvez a gente treine alguém daí e esse cidadão continue a vida por aí, né? Sim, assim, ó, nosso futuro, o que a gente pensa em construir até uma agroindústria nova, né, tudo certinho ali, bem como tem que ser, porque a nossa ideia é canalizar o leite, né, hoje a gente não consegue canalizar para dentro direto da agroindústria, mas futuramente a gente quer fazer toda uma estrutura, né, para já largar esse leite lá dentro e não colocar a mão em nada. E aí sim buscar um selo de inspeção maior, né? E acredito que não seja difícil isso de conseguir, porque muitas cidades aqui em torno da Quarta Colônia, Nova Palma tem, Restinga tem, Faxinal, eu acho que tem também esses selos. Então, se essas cidades conseguiram, né, por que a gente também não pode conseguir? É a questão que a gente falou, de procurar, de buscar, de pressionar, né, a prefeitura. Mas vamos buscar, sim, com certeza. Tá vendo como se abrem possibilidades? A vitrine que o Eliseu fala, isso é uma evolução tecnológica fantástica para a agricultura familiar. O agricultor familiar não sonhava em vender pela internet até pouco tempo atrás, né? Eu mostrei para eles o site na aula passada, eu projetei o site na aula e a gente deu uma navegada rápida ali. E é uma venda online, como outro qualquer, só que como o Eliseu falou, tem que articular o local, o CEP, a entrega, a logística, né? Toda aquela situação ali interna de cada lugar. Mas é um desafio para a Claudiane. A Claudiane está se formando, né, Claudiane? Sim. E daqui a pouco buscar lá com os outros... Pode levar o modelo da Copraf, a Cooperativa das Agroindústrias, vão ter um CNPJ para isso, né? Exato, daqui a pouco buscar essas experiências, né, Eliseu? Elas estão aí para serem replicadas, e lá tendo umas 5 ou 6, a Claudiane falou em 10 agroindústrias. Daqui a pouco já nasce maior que a Copraf, né? Exato, daqui a pouco tem 5 ou 6 que tem interesse em começar, vai começar uma mobilização lá e o interesse e vai frutificar esse interesse em outras, e daqui a pouco ela vira regional, porque aqui a Copraf, ela é só Frederico ou ela atende outras cooperativas da região? Agora ela abriu para municípios no entorno, aí agroindústrias a se associarem nela, né? Pois é, então, daqui a pouco ela vai ampliando e pega a região é muito forte, a região que ela tem. A gente está pegando a Claudiane como exemplo, mas serve para todo mundo, né? Só falta organização, falta alguém pegar e puxar a frente. Daqui a pouco seja esse o desafio da Claudiane lá. E eu vou lhe dar uma dica, Claudiane, para vocês já saírem ganhando dinheiro. Vão lá. Quantos funcionários públicos tem na prefeitura? Tem bastante. Uns 300? Não. Não chega tanto. Tá, só para a gente fazer uma conta matemática, vamos dizer 200. Vocês propõem para o prefeito, para ele fazer um kit alimentação com os produtos locais de vocês das agroindústrias, com mais uns in natura, que tem o componente ali da nutrição, e ele faz como subsídio para começar os agricultores. Se forem 200 a 100, vocês têm uma venda garantida só aos servidores de 20 mil.
se cair no encanto, eles vão comprar mais e vão organizar outros compradores a comprar mais. E como vai estar na vitrine, é fácil deles enxergar o produto de vocês. É que nem eles estarem na feira, não vão apalpar, mas tem o visual, tem foto bonita, tem vocês se interagindo com eles. Não, e essa questão, assim, ó, de tua alavancar o mercado por meio dessas mídias digitais, eu acho que é o futuro, porque se a gente parar e olhar essas feiras, que geração que vai para a feira fazer compra? A minha geração, muito difícil ir, né? O que tu vê é aquelas pessoas mais de idade, tudo, que gostam de ir cedo lá na feira, comprar as suas verduras fresquinhas, mas a geração minha não vai, né? Tudo ali social, tudo pela internet. E hoje, quem é que não gosta de receber uma coisa no conforto da sua casa? Com certeza. E aí pode criar dessa associação algumas matérias-primas para criar, que nem aqui, tem uma nutricionista, a Sheila, que é a nossa nutricionista que trabalha, nos assessora. Ela criou a comida que cuida. Então, isso tem um apelo à juventude, à saúde e tal. E ela pega lá de agricultores, arroz, abobrinha, não sei mais o que, salame, não sei o que, e vai montando. Então, o universo para atender este público que tu fala, já pode surgir outra coisa, que pode ser pela cooperativa, né? Sim, por isso que nós falamos né, professor, o desenvolvimento endógeno, comprando tudo e vendendo tudo que está nos nossos pés. Exatamente. É esse o caminho, gente. Olha, eu não sei, já estamos aí há quase 2 horas de conversa. Quando o papo é bom, a coisa né, vai andando. Eu não sei se o Marco tinha mais alguma coisa, ou se alguém tiver algum outro comentário. A Claudiane está... De repente a gente faz esse link aí também. A Claudiane daqui a pouco evolui com essa ideia de cobrar no município. Eu acho que tem que ser cobrança, a gente tem que ser cidadão. E como o Garcia falou, se eu tenho um sonho de fazer minha agroindústria prosperar, eu não posso pensar em fazer isso sozinho. Eu tenho que ter o suporte público, tenho que contar com a prefeitura, enfim. E se não vier a cobrança para eles, é cômodo. É cômodo estar como... O veterinário, para ele, é cômodo se ele está lá, né, sem precisar se envolver muito. Foi o que aconteceu em Frederico, pelo que eu entendi, uma resistência muito grande do veterinário aqui nessa questão. Mas, se alguém tem alguma dúvida, pessoal, por favor, abram o microfone aí, se tem mais alguém que tem experiência na indústria, ou interesse, ou dúvida mesmo sobre o SIM digital, sobre a vitrine, sobre rastreabilidade. Aproveita a oportunidade, porque também eu não quero alongar demais aí a presença do Garcia e do Eliseu, mas aproveita a oportunidade, abram o microfone e façam suas perguntas aí para eles. Vamos aproveitar esses ganchos aí deixados. Kelvin? Eu acho que a Cristiana tem uma pergunta ali no chat. Isso, a Cristiana escreveu no chat. Cristiana, o que você quis dizer ali? Abre o teu microfone que fica mais fácil. Boa tarde, tudo bem? Eu sou arquiteta, né, e vi que no início tu estava falando de ambiente, de pé direito e tudo mais. Eu gostaria de saber se tem algum responsável por essa parte, ou se já tem modelos específicos. Eu não entendo muito dessa parte de agricultura familiar, de agroindústria, né? A questão da construção, Cristiana, depende do tipo de atividade, né? A gente até tem modelos de plantas, assim, com todas as salas que precisa, né? Mas geralmente a gente avalia o local onde a pessoa quer construir, avalia a questão financeira da pessoa, né? E em cima disso, a gente faz um croquis, né? Um croquis da agroindústria. Aí ela contrata um profissional, né, um engenheiro ou um arquiteto para fazer a planta e o memorial descritivo da construção, né. Mas é sempre sobre a nossa orientação. Mas não tem, assim, nada definido, tem que ser assim, tem que ser... Tem algumas coisas que eles... eu vou dar um exemplo, assim, ó, sala de embalagem. Tá? Sala de embalagem. Se tu vai, por exemplo, numa agroindústria de mel ou numa indústria de ovos, a sala de embalagens ela pode ser junto com a sala de processamento, né? Porque são atividades que é de difícil contaminação. Não tem necessidade em uma agroindústria de
sei lá, de 30 metros quadrados, tu tem uma salinha só para guardar as embalagens dentro, para dizer que ali só tem embalagem, sabe? Então, agora, se tu pegar uma atividade como, por exemplo, embutidos, tu tem que ter uma sala separada para embalagens, porque daí tu tem que lavar a tripa, sabe? Então, depende muito do tipo de atividade que tu desenvolve. Mas a gente faz um croquis, orienta, e aí o agricultor, né, o dono da agroindústria, procura um profissional habilitado para fazer a planta. Eu acho muito interessante essa análise que vocês fazem da parte financeira da pessoa, porque ela quer muito abrir a agroindústria, mas ela não consegue porque tem muita burocracia. E realmente, para a construção civil, tem muita coisa que a gente fica engessado, que a gente vê que é possível fazer, mas que não pode, porque a legislação não permite, né? Então, se vocês... A família não tem tanto... Que cortou a fala da Cristiana, mas o que ela está, de repente, assim, a pergunta dela, né, o Marco respondeu, mas é no sentido de ter um arquiteto direcionado ou padrão que vá dar a consultoria para as agroindústrias. Vocês deixam livre para o dono da agroindústria procurar o seu profissional, né, lá dentro da... Inclusive, Marco e Eliseu, de repente seria interessante vocês falar rapidinho dos profissionais que trabalham ali dentro. São em 14, você falou que tem 6 veterinários, você como administrador, e quem mais? Tá, até para deixar o gancho que ela falou, geralmente a gente empurra a pressão para os municípios que têm engenheiro civil, o arquiteto, e o município acaba dando o projeto para essas agroindústrias. É uma forma de incentivo, né? Não é financeiro, direto, mas é legal. Bom, vamos lá. Então, Eliseu, se tu vai ver, nós entregamos o croquis pronto da agroindústria. O engenheiro fazer o desenho é bem tranquilo, né? Barbada. E eu acho interessante também vocês pedirem das prefeituras, porque eu conheço muito profissional de prefeitura que fica lá o dia inteiro tomando mate e não faz nada. Então, é verdade. É verdade, porque senão às vezes falta demanda também, né? Teria muitas coisas nas nossas cidades que iriam andar, só que aí tem um fulano que é amigo do prefeito, que, né, toda essa parte que a gente já conhece. Então, tem que dar trabalho para eles mesmo. Bom, aí não vamos discutir, porque daí vamos longe, né? Tá, mas então vou começar pela relação aí com o FSM. Nós tivemos nos últimos tempos, e era uma necessidade de nos comunicarmos melhor, então nós começamos o estágio da Luma, se eu não me engano, o sobrenome era Ferreira, que é do curso não é jornalismo, tem outro, Relações Públicas, é isso? Isso. Então ela passou um ano conosco, fez um bom trabalho, aprendeu, foi contratada para uma coisa maior. Contratamos em março, acho que foi a Isadora Vila, que é oriunda do curso de jornalismo, ela que faz toda a nossa mídia social, nossos releases, e comanda as nossas lives às quartas-feiras no Alimento de Origem, né? Então, por esse fruto dessa relação, a Nicole, que é a coordenadora da plataforma Alimento de Origem, entrou estagiando, ela é das engenharia sanitária, ambiental, coisas desse tipo. Então, junto com elas, passou por lá a Brenda, teve uma outra menina que foi a Cibele, que ficou 2 anos conosco, veio daí, hoje está titular lá da Prefeitura de Trindade, na questão ambiental. Essa que foi para o Mato Grosso, a Sabrine, da agronomia, passou 1 ano e meio, apresentou já um TCC de pós-graduação do estudo. Foi o Antônio, que também passou por aí, fez pós-graduação, então acabou tendo uma oportunidade na verdade, ele foi transferido de Frederico lá para o Mato Grosso, e ela, em função da experiência daqui, foi contratada lá, né? Então, tem essas condições. O Regis, que saiu da agronomia,
passou, tem trabalhos ainda, mas já foi para o mestrado em Santa Maria e trabalha em outros projetos, deixa eu ver, da agronomia, quem mais que veio. Enfim, é um pessoal que vai passando. Para dizer que a primeira que começou junto com o Garcia nessa questão de inspeção, que é a Lara Strack, aqui do meu município de Caiçara, ela, em função da experiência e da dedicação que ela teve e dessa qualificação que essa equipe vai tendo, ela passou na primeira colocação naquele frigorífico de frangos em Passo Fundo, e ela é diretora de um turno da inspeção, não sei das quantas lá, para exportação, né? Então, tem isso. Dizer que, eu vi a Grazi aqui do IFE, que a influência da governança da ADEMAL em solicitar ao IFE que criasse o curso de veterinária, na verdade, as universidades, e quem tinha a oportunidade de abrir o curso foi o Instituto Federal, como a gente leva demandas aí para o FSM para fazer essas questões, né? Então, estamos com 3 estagiárias bolsistas da UFSM, que é a Brenda, que está fazendo um trabalho que depois nós vamos apresentar, que é com relação ao SIM, é conhecer o estágio antes de entrar na prefeitura, e ela está criando uma ferramenta no Excel. Tem a outra menina, bom, daqui a um pouco eu vou lembrar, mas são mais 2 que são bolsistas, tem o Léo Zancanaro, que é da informática, daí tem os contratados, veterinário eu vou deixar para o Garcia, que lembra os nomes, senão eu vou trocar. Daí eu fico no administrativo e essa articulação mais de governança, o Jamir faz esse meio de campo da estrutura física e da sustentação para que esse povo possa desempenhar as atividades, o Garcia faz esse contato com os municípios e coordena toda a equipe, a questão logística da estrutura e criar essas ações para melhorar e criar mais agroindústria. E o nosso Leonir, que era um estagiário da URI, veio para a ADEMAL como estagiário, virou efetivo do financeiro administrativo, hoje por conta própria já fez lá uma pós-graduação, acho que em marketing, alguma coisa desse naipe, e vai aí nos veterinários aí, Garcia. Nós temos a Cássia, que é lá de Entre Rios do Sul, tem o Vanderlan, que é de Joia, que vem trabalhar a semana com a gente aqui, tem a Cristina, que reside em Pontão e atende mais aquela região ali, do Pontão, Três Palmeiras, a Vanessa, de Constantina, a Nilce, que é de Palmitinho, e a Angélica, que é de Palmitinho também. Então, mulheres dominando o mundo aí, né? Que bom, uma equipe grande para você. Por isso que eu digo, não tem como sair da agronomia sem conhecer a ADEMAL. A gente tem proporcionado isso a poucos alunos, mas é muito gratificante poder. É uma equipe grande, a gente não tem noção, né, Eliseu, do tamanho dela. E não tem como sair da agronomia, o pessoal que gosta e que quer interferir na região, sem procurar um professor e a ADEMAL e fazer um trabalho de pesquisa, um TCC ligado a qualquer coisa aí que tem um universo do tamanho do mundo para fazer. Exatamente. Inclusive, tu falou do diagnóstico de Caiçara e Palmitinho, e com a pandemia ele deu uma parada, né? A gente não conseguiu evoluir, eu e o Arlindo, mas 2 TCCs, um de Palmitinho e um de Caiçara. O de Palmitinho vai ser apresentado agora semana que vem, aí eu vou disponibilizar para vocês e para Palmitinho também, né? E depois a gente continua trabalhando. Foi trabalhado um pouco dos dados agora para o TCC, e depois a gente continua trabalhando os dados para gerar um relatório maior e enviar para o município. Isso parceria da ADEMAL com a UFSM também, é mais uma atividade que a gente desenvolveu aí no ano passado. Aproveitando teu gancho, nós já estamos articulando aqui com os atores locais em Palmitinho e em Caiçara, junto com o Sicredi, que o Sicredi tem aquele diagnóstico amplo da questão regional, e aqui mais da questão do ADSA da agrária, e em função disso, tanto aquela parte como essa parte ser apresentada aos atores do município, para que eles formem a mini governança aqui e vão praticar ou executar as ações que vai aparecer com isso, né? Então, para ver aquilo que eu estava dizendo para a menina lá de Silveira Martins,
é montar uma mini governança que nem a Ademal montou uma governança regional. É assim que começa. É local, é regional e vai ampliando, né? Verdade. Pessoal, vocês teriam alguma coisa a mais? Eu não sei como é que é o tempo de vocês, Eliseu, Marcos, os alunos... Eu tenho o meu computador do lado, eu consigo ir prosendo e trabalhando. Mas eu não quero, a gente não quer também prolongar demais, porque a gente sabe que vocês têm as atividades. Mas, para mim foi fantástico o que vocês trouxeram, a experiência. Todo ano eu levo uma turma a conhecer a Ademal e vocês falam para a turma, mas eu sempre pego coisas novas e para mim é sempre uma aula de organização, o que vocês estão fazendo. Não tinha noção do que o Marco fazia, toda essa situação aí de buscar as prefeituras, enfim. Eu sabia que ele ia, mas eu não tinha noção da importância desse trabalho, né? E eu espero que isso fique lá, pulguinha atrás da orelha de quem assiste. Depois a gente vai passar o link do vídeo para buscar essas diferenças, né, gente? Porque tem o que ser feito, só que tem que buscar, não vem sozinho, né? Mas eu, assim, vocês, não sei se tem alguma dúvida dos alunos, se vocês querem complementar com alguma coisa. Eu só quero já pedir uma autorização, como nós estamos aqui, nós vamos fazer um lançamento do novo perfil de Central de Comércio Eletrônico, com uma página voltada para o domínio da marca, da cooperativa. Ia ser agora quarta-feira, mas alguns materiais não ficaram prontos, nós vamos fazer na outra quarta. Então, eu quero lhe pedir autorização para mim colocar esta live no Alimento de Origem amanhã, 19 horas, a partir das 19 ela fica pública para outras pessoas, a nossa audiência ficou muito grande, depois da gente começar com os nossos jornalistas, o Alimento de Origem tinha 100 seguidores, não sei o que, nós passamos de 25 mil pessoas que nos seguem no Brasil inteiro por esse trabalho todo, mais de conscientização e tal. No meio surgem os BRIC e assim vai levando a vida, né? Mas tranquilo, e eu queria destacar, professor, a importância que a academia tem nas universidades e principalmente nos professores voltados ao desenvolvimento, entusiastas com isso. A gente junta são muitos, né? Mas a gente junta um leque de 15, 20 professores que com mais ou menos intensidade se dedicam e quando a gente aperta, a gente corre logo e eles nos dão apoio e suporte, se não conhecer, levam nas instâncias da universidade. E isso que tem propiciado a gente alargar e aumentar o nosso conhecimento e devolver para a sociedade, que é os primórdios de tudo isso que está posto, né? Criar condições para todo mundo crescer junto, né? Perfeito. E agradecer e ficar à disposição. Eliseu, tu pode me mandar tudo que vocês mandam, tudo que eu pego no grupo da Ademal lá, eu posto nas minhas disciplinas. Todos os convites. Eu já vi. Eu queria perguntar, eu posso lhe mandar claro, espichar um e-mail. Nós colocamos as 3 lives do curso da China, tem que ter paciência, gostar, são mais ou menos de 2h40 cada dia que foi feito, e todos os materiais indicados para estudar. Eu vou lhe passar, e a partir daí tu faz o que tu quiser. Nós precisamos disseminar conhecimento, compartilhar, para que quanto mais gente saiba, mais coisas nós vamos fazer. Me manda que eu replico para eles, os convites que eu recebo no WhatsApp lá do grupo da Ademal, eu mando para os grupos da disciplina de agricultura familiar, eu mando para a disciplina de desenvolvimento rural. O que vocês me mandam, eu mando para eles. Acho que é importante disseminar, sim, tem que mandar, tá. Com certeza. Tem um questionário que a gente fez ali no Google Forms, que é um novo convênio que nós temos em função dos professores da UFSM com GETAP, é uma organização das várias universidades, e a Ademal entrou num projeto com o professor Paulo Nieder e com o outro que até veio fazer palestra na URI aqui, o Schneider. São eles que coordenam, e em função disso nós temos uma bolsista que ela está fazendo mestrado na URCS, que estudou na UFSM, mas o campus de Santa Maria, das áreas também de agronomia, que ela vai passar uns 8 meses aqui trabalhando para a gente melhorar e entender o consumidor. Então, daqui uns dias vai ter alguns questionários para serem respondidos. Então, a gente quer replicar contigo e tu replicar para esse pessoal, para a gente ter
a maior e melhor informações possível. Inclusive, tem um questionário que é para a gente fazer um levantamento de potencialidades da China. Eu vou lhe encaminhar e tu encaminha. Mesmo que o pessoal não tenha feito o curso, mas pode ter uma noção, quando as perguntas forem daqui para lá, o que poderemos ter como potencial aqui neste território, né? Perfeito, gente. Vamos sim, vamos disseminar isso aí. E eu vou mandar o contato da Graziella, enfim, eu mando de vocês para a Graziella, vocês conversem aí para tentar chegar numa parceria também com ela e aprofundar. Esse novo projeto aí, né? Exato. E aí, vamos conversando, gente. Não sei se... Vamos conversando, porque eu acho que é importante ter essas trocas. O grupo... Eu não sei, Marco, tu tem mais alguma coisa? Não. Da minha parte, agradecer o convite, né, Fernando? Estamos sempre à disposição, nosso papel é esse, né? Joia, ótimo. Viu? Embora gremistas todos, né, mas essa gripe do Garcia foi o laçaço do Colorado no fim do jogo. Eu ia dizer que não era... Tá chorando até agora, né? Para não desvirtuar, mas tudo bem. Eu não comento mais futebol, eu larguei de mão futebol. Eu nem gosto, nem assisto mesmo. Sou igual o Negutinho, nem gosto. Nem gosto de futebol. Aí ganha quinta, o Inter perde domingo, já volta. Nossa, adoro futebol. Brincadeira. Bem, pessoal, do grupo que estava organizando a live, o que mais que vocês têm a falar? Bom, acho que a gente que isso tem a agradecer, né, o Eliseu e o Marco por se disponibilizarem a fazer essa conversa com nós, né? Foi muito gratificante, uma excelente palestra, né? Eu falo em nome do grupo. Conseguimos entender bem a ideia da Dimal, né, também, e ver como ela ajuda aqui no desenvolvimento da região. Até a gente quase não tinha conhecimento, eu particularmente não tinha, de fazendo que a gente possa ver os novos horizontes, né, descobrir aí. Nosso muito obrigado também a todos que participaram daí da live com nós. É isso em nome do grupo, não sei se mais algum integrante quer falar alguma coisa. Eu acho que foi muito importante para nós, porque o grupo pesquisou, né? Eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento da Dimal, fui procurar um pouco para saber o que falar aqui também, né? Para entender um pouco melhor, e mesmo a gente procurando, tendo vocês falando para nós, a gente consegue ter uma visualização bem maior da proporção da importância, né? Então, como o Kelvin já falou, acho que para todos da sala foi de grande valia tirarmos dúvidas, até as dúvidas dos colegas que futuramente podem nos ajudar, né? Já estamos sabendo um pouquinho mais, então muito obrigada mesmo, de coração. Foi muito importante para nós e o grupo fica muito agradecido por vocês terem participado com nós. Muito bem, gente. Olha, para nós é uma construção muito importante isso, né? Essas diferenças. O curso de agronomia aqui, ele é pautado por uma outra realidade. O que eu questiono muito, se leva muito para o lado das grandes culturas, das grandes propriedades, né, de Mato Grosso, fronteiras agrícolas e assim por diante, mas o objetivo da UFSM aqui em Frederico é o desenvolvimento regional, e o regional daqui é o agrícola familiar. Então, a gente tem que ter esse viés, tem que ter esse foco, e é um desafio grande para nós, porque não demonstra tanto o interesse dos alunos, mas os que se interessarem é um grande ganho, porque a gente tem disseminado isso, e eu acho que tem aumentado cada vez mais o interesse. Tem aumentado o interesse. A gente percebe na disciplina, o semestre que estava sempre teve 7 ou 8, esse semestre aqui, por ser, claro, virtual facilitou, mas chegou em 18, 19. Eu acho que é importante o papel, na medida do possível, a gente vai trocando essas experiências. Eu também quero agradecer muito a disponibilidade aí do Garcia e do Eliseu em passar a tarde conosco aí, metade da tarde conosco, difundindo a Ademal, e parabéns pelo trabalho. Eu sempre tive noção da grandiosidade, mas cada vez que eu ouço vocês, eu tenho mais certeza da importância da Ademal para toda a região, e a gente fica à disposição também, né, de vocês aí para no que precisar. Vamos difundir esses trabalhos aí com certeza, pessoal. Agradeço a presença de vocês e a participação. Valeu, compadre. Valeu, até mais, gente. Obrigadão. Valeu. Um abraço, tamo aí. Vamos conversando. Tchau, pessoal. Prazerzão. Tchau, tchau.